Enfim, diferente do Gustavo, eu não sou brasileiro. Eu nasci em Cuba. Então, nasci em Cuba, filho de pais cubanos. Não tenho nenhum parente brasileiro. Então, caí aqui de paraquedas, né? Não, como? Não. Já segura que não Ah, chega tá lá. bom. Ah, meu Deus. Ansiosa? A gente fala, ele não tem nenhum sotaque. Pois é, eu cheguei no Brasil com 14 para 15 anos. Então, assim, passei toda a minha infância e parte da adolescência em Cuba. E cheguei aqui na metade da adolescência e fui parar, assim, no interior do Brasil, assim, Tocantins. Numa cidade de 3 mil habitantes. Qual? Carrasco Bonito. Olha o nome da cidade, que beleza. Carrasco Que fica lá no Bonito. Bico do Papaio, coladinho no Maranhão. E morei um ano lá, depois morei no Maranhão também um ano, e depois que eu fui para Brasília. Então, acho que essa convivência ali, no momento que eu cheguei, não sabia falar nada de português, então, tipo, direto, assim, já vai conviver com as pessoas, vai estudar. E acho que isso me fez pegar o português, assim, né, no tranco. E acho que por chegar novo também, o sotaque não tem alguns resquícios. Acho que só quando eu fico nervoso, alguma coisa assim, que aí sai mais o espanhol do que o português. Você briga em espanhol? Sai um pouquinho, né? Às vezes. Às vezes, sim. Mas, enfim, toda a minha infância foi em Cuba. Enfim, não sempre quis fazer engenharia civil, não foi por amor, foi mais por obrigação e porque desde pequeno eu fui louco por matemáticas exatas, fazer contas, entendeu? Então, quando chegou esse momento de escolher a profissão, parece que falei, tá, o que eu vou fazer? Economia, engenharia, quero ir por algum desse caminho. E acabou que fui para engenharia. Só que a vida inteira eu sempre pensei, vou fazer medicina. Minha mãe ela é médica, então esse foi um dos motivos que a gente veio pro Brasil. Voltando um pouquinho, minha mãe, ela veio para o Brasil quando eu tinha uns 8 anos de idade, para um programa parecido com Mais Médicos, só que não eram Mais Médicos. Ela veio para o Brasil, para o estado do Tocantins, e morou, trabalhou um ano lá. E depois que ela voltou, ela falou, não, eu preciso tirar meu filho de Cuba. Porque no momento que ela saiu para trabalhar, né, o governo cubano não deixou ela sair com o filho. Até porque muitos médicos acabam, né, fugindo. E a moeda de troca do governo é sempre, deixa eu segurar aqui, né, seu filho aqui para você voltar. Então eu fiquei lá em Mas Cuba. ela não queria voltar, né? E ela não queria, assim, ela queria porque eu estava lá, mas ela viu um novo mundo de oportunidades que ela não tinha lá. Minha mãe sendo médica em Cuba, a gente passava por muita necessidade. Só para vocês terem noção, o salário da minha mãe sendo médica era tipo uns R$60 por mês. Entendeu? Então, tipo, foi muito discrepante, né? Quando ela chega aqui e vê esse mundo de oportunidade, ela falou, não, eu preciso tirar meu filho de lá e dar um futuro melhor. Você é filho único, então? Não, depois veio minha irmã. Inclusive, minha irmã foi gerada aqui no Brasil, Ah. mas nasceu lá. Então, minha mãe engravidou aqui no Brasil, né, nessa época. Voltou para lá com uns 7, 8 meses e nasceu em Cuba. Você foi junto? Você voltou pra lá junto com ela? Não, porque eu não vim para o Brasil. Ah, Foi tá. a moeda de troca que o governo fez. Falei, não, você Entendi. vai lá trabalhar no Brasil, mas seu filho Entendi. Você fica. ficou de refém. Fiquei de É. refém, Não, entendeu? isso- Porque senão minha mãe não teria literalmente voltado. Eu achei que um ela refém. teve a outra filha quando você já tinha vindo pro Brasil. Deixa eu puxar aqui pra ele ficar mais... Não. Não, A gente você já tava veio pro lá Brasil, ainda. minha irmã já tinha nascido, tinha uns 4 para 5 anos. Mas foi isso, né? A moeda de troca. Porque minha mãe grávida aqui, a minha irmã nascesse no Brasil, enfim, Você a ficou com vida quem ia... lá? Eu fiquei com uns vizinhos que eram como se fossem tipo uns avós. Que eles Entendi. sempre cuidavam de mim e tudo. Então, Eles te criaram por algum tempo, né? me criaram por algum tempo. Mas é muito louco, né? Porque não era parente, não eram amigos, Não. eram vizinhos. Tipo, Até porque meu pai não quis ficar comigo lá. Então, também... E quanto tempo você ficou com essa família? Uns 10 meses. Foi o tempo da minha Ah, tá. mãe. Ok. No Realmente, não chegou a ser um ano, foram 10 meses, mas foi o suficiente para a minha mãe criar coragem para realmente embarcar na aventura de sair do país, criar também condições, porque quando ela chegou lá, era tipo assim, era brinquedos, chocolates, e não sei o que, a minha vida deu uma virada, porque até eu tinha 8 anos. Até meus 8 anos, eu não sabia o que era uma árvore de Natal, eu não sabia o que era uma TV colorida, nada disso, entendeu? Então, eu via muitos vizinhos, por exemplo, que tinham parentes em outros países que tinham essas condições. E eu sempre falava, mãe, eu quero tanto uma TV colorida. Aí minha mãe, enfim, sofria e falava, não, eu vou ficar longe de você, mas eu vou atrás de te dar essa nova Vida. oportunidade, entendeu? E você já entendia isso? Sim.
Esse momento de 10 meses aí que vocês ficaram separados, você tinha... Porque, obviamente, você ficou com saudade, era uma situação que não... né? Sim, mas eu acho que, por ser criança, acho que talvez seja mais fácil ignorar certas coisas. Então, pra mim, realmente minha mãe estava indo pra lá, procurando uma vida melhor, mas eu ia ficar brincando. Entendeu? Então, que minha mãe me ligava, ela tinha que sair de uma cidade onde não tinha, enfim, telefone, internet, não tinha nada. Ela tinha que pegar uma moto e ir para uma cidade mais próxima, que tinha um orelhão, para conseguir me ligar. Então, era tipo um trajeto para ela conseguir falar comigo. Aí ela me ligava lá num vizinho, porque não era todo mundo que tinha telefone, ligava, aí eu falava... Tá, mãe, fala logo que eu tô brincando com meus amigos. Aí ela desabava a chorar, porque eu andei uns quantos quilômetros. Então, acho que por ser criança, eu passei por isso muito mais tranquilo. Ela que sofria muito. Mas 10 meses depois, ela volta, enfim, grávida da minha irmã. E como ela fez pra conseguir pegar você, então? Já que você tava... aí ela volta. Grávida da sua irmã. Como? Grávida da sua Grávida irmã. da minha irmã. É porque ela foi com o padrasto do Robert, que também era médico. Isso, que também era Então, médico. tem esse contexto. Ela Aí... já tinha se casado aqui ou não? Não. Ela era casada com esse cubano, que era o pai da minha irmã, meu padrasto. Aí, chegando lá, enfim, ela decide pedir para o governo cubano que ela quer sair do país. Então, nesse meio tempo todo, ela casa com um brasileiro e é a forma de ela conseguir vir pro Brasil com esse casamento. Mas, assim, ela é médica. Médico é, tipo, o maior tesouro pro governo cubano. Então, não vai largar assim, você quer ir embora daqui? Não, não é bem assim. Então, foram anos e anos e anos esperando o governo pegar assim. Beleza, tá liberado agora para ser embora. Então, Foram 5 anos de Foram autorização. 5 anos esperando. Ela voltou a morar lá nesses 5 anos? Ela voltou, minha irmã nasceu lá e nossa vida voltou para aquela rotina lá em Cuba. Só que com melhores condições, porque ela levou muita coisa. Ela conseguiu reunir um bom dinheiro trabalhando aqui e tudo. Então, nossa vida melhorou um pouquinho. Então, na verdade, esses 10 meses que ela passou aqui sustentou vocês por 5 anos lá depois? Sim. Assim, foi meio que diminuindo, né? Óbvio, mas... até porque pra gente conseguir depois ir embora, a gente tinha que começar a vender tudo. E em Cuba, por exemplo, no momento final, assim, que o governo libera para você sair, já tá tudo certo, tem uma série de burocracias. Não é simplesmente, tá liberada, vai embora. Por exemplo, se na sua casa moram 4 pessoas, você tem que entregar para o governo, porque a gente teve que entregar nossa casa de herança de família inteira, teve que devolver para o governo. E a gente tinha que entregar. 4 pessoas moram aqui, então tem que ter 4 colheres, 4 garfos, 4 facas, uma geladeira. Sabe, tudo muito contadinho. E se faltasse alguma coisa básica, eles já cancelavam sua ida. Então, era muito doido, porque sair do país era uma coisa tão utópica, tão surreal, que você sonhava a vida inteira e parecia que nunca ia chegar. Então, no momento que, inclusive, eu lembro até hoje, a gente na imigração, passando ali na imigração cubana para sair, a gente não acreditava, a gente achava que por algum motivo a gente ia ser barrado. Entendeu? Porque o governo sempre tenta te segurar para você não conseguir sair. Então, inclusive, eu fui separado da minha mãe, fui para uma cabine sozinho. Meu Deus, que medo. E minha mãe e minha irmã, pequenininha, né, em outra cabine. E, enfim, me entrevistam tudo, tá tudo certo. Depois de um tempo, olham tudo e eu passo. E eu não vejo minha mãe saindo da cabine. E eu já estava com, 14 anos, que era quando eu estava vindo para cá. E nada minha mãe passar. E eu, meu Deus, o voo já vai sair, aí a gente tem que ir embora. E eu vou pro avião, espero minha mãe. Uns 10, 15 minutos depois, naquela agonia, minha mãe passa pela imigração com minha irmã. Enfim, a gente vai pro avião e tudo. E mesmo assim, a gente ainda não conseguia acreditar que ia dar certo. Porque já tem muita situação que pessoas estavam sentadas dentro do avião e chegava alguém do governo e retirava, entendeu? Então, até o avião realmente decolar e sair... Eu acho que, para falar a verdade, ele fez escala no Panamá. Só quando a gente pisou, que saiu do avião e estava no Panamá, ele falou, meu Deus, estamos livres. Sério, surreal. Então, acho que foi um dos dias mais marcantes da minha vida. Foi esse dia, sempre foi pro Gustavo, o dia que eu saí de lá e o dia do nascimento dos meus filhos. Foram os dias mais marcantes, assim, porque... É aquilo, parece que é um negócio tão inalcançável que quando você consegue, você não acredita. Você nunca mais voltou pra lá? Voltei de visita, ver meu pai, minha irmã, que tem uma irmã por parte de pai lá. Avós, primos, tudo. E hoje, já adulto, como é a tua visão quando você chega lá? Então, é surreal. É um lugar que é muito bonito para passear, mas não tenho a mínima vontade, desejo de voltar para lá. Sofri muito durante minha vida lá, passei muita necessidade.
Então, isso é bem, bem marcante. Por mais que, assim, minha infância sempre foi muito, muito feliz, na rua, teve pontos positivos também, mas essa questão econômica sempre foi bem complicada, porque tinha vezes que a gente, por exemplo, tinha que comer em casa pão com óleo de soja e um pouquinho de sal, porque não tinha o que colocar no pão, entendeu? Então, tipo, a gente passou por coisas bem, bem difíceis. Minha mãe, quando eu nasci, ela trabalhava como médica, mas para ela conseguir uma renda extra, ela tinha que vender peixe no consultório, entendeu? Então, imagina, você entra no consultório, cheiro de peixe, vai se consultar com a médica, ela tá te vendendo um peixe para conseguir complementar a renda. Então, foi... Bem difícil, hein? É um mundo muito diferente. Vocês fizeram um motelzinho dentro de casa. Ah, é? também. Quando Nossa, minha eu mãe... ia falar isso. A Cora Ronas, sabe quem é? A jornalista? Ela foi pra Cuba quando teve o lance do embargo, que caiu o embargo e tal. Ela falou, eu quero ir logo antes que mude o que é, porque eu quero ver o que é. Sentir na pele como é que é. E ela foi. E aí ela fez meio que ela fazia relatos, e aí uma das coisas que ela comentou é que ela escrevia o texto todo no notebook dela, no quarto do hotel, e depois ia até o ponto de internet para pagar só para postar, porque o tempo de internet é muito caro. Exatamente. Então ela levava o texto já pronto para só postar. Outra coisa que ela falou sobre as duas moedas, que tem a moeda... Que já caiu. Já caiu. Já caiu, agora tem uma moeda única. Que quando ela foi ainda tinha. Era o Cooks E o peso cubano. e o peso cubano. Que as pessoas recebiam um salário no peso cubano, só que praticamente tudo que você comprava era no Cook, que era uma moeda muito, muito mais valorizada. Então, quando você ia converter aquilo, você ficava sem nada. Entendeu? Então, E era aí surreal. tem lugar que só aceitam aquela, Só. e aí mesmo que você tenha dinheiro, você não pode comprar coisa boa, porque coisa boa só é vendida na outra moeda. Exatamente. Isso caiu tem quanto tempo? Acho que no ano passado. Foi recente. Foi super recente. Cuba está passando por muitas mudanças atualmente. Outra Então, coisa que ela comentou, tô tirando dúvidas aqui. Outra coisa que ela comentou foi de famílias que fazem isso. Ela falou que muitas famílias pedindo, tipo, fica em casa, ao invés de ficar no hotel. E aí ela foi se instalar, se hospedar numa das casas, porque é uma maneira que tem de ganhar dinheiro. Sim. E ela falou que foi a primeira viagem da vida dela, que ela fez assim de turismo, que ela voltou com a mala mais vazia do que foi. Porque pediam coisas básicas, tipo assim, deixa seu desodorante quando você for embora. Exatamente. Deixa sua pasta de desesperador. dente. E ela deixava. E ela deixou. Nossa. Já na ida, assim, eu, quando eu fui com o Robert no aeroporto, você foi também? eu fui duas vezes para Cuba. E já no aeroporto, eles abrem ali sua mala e aí eles começam a falar, nossa, eu nunca tive esse copo, ou eu nunca tive... Eu nunca que a comi gente... sucrilhos. Você levou sucrilhos para tomar café da manhã lá. E ele, nossa, eu nunca experimentei um sucrilhos na minha vida. Aí você fica fala, gente, moça, gente, né? toma. Abre aqui, né? Sabe? Entendeu? Leva. É difícil. E aí eles não pedem diretamente ali no aeroporto, mas falam, nossa, eu queria tanto isso. E aí você começa a ceder ali. Exatamente. E o que você ia falar do hotelzinho que fizeram na Sim, sua casa? naquela época, minha mãe volta pra lá, né? Depois que ela volta do Brasil, com um dinheirinho, e ela reformou, tipo, um quartinho que tinha atrás da nossa casa e virou, tipo, um motelzinho mesmo pra alugar pra pessoas que, enfim, queriam passar algum tempo lá ou até estrangeiros. Só que naquela época não era permitido pelo governo. Até um certo tempo, qualquer negócio particular, privado, era proibido. Era tudo na mão do governo. Eu ia até perguntar do peixe. Como é que ela fazia pra vender o peixe? Era escondido. Escondido. Você não pode ter nenhum negócio. Atualmente pode. Isso já mudou. Já foi liberado, todo mundo ter um negócio particular, mas até a época que eu morava lá, ninguém podia ter nenhum negócio paralelo. Era tudo do governo. Aí ela chegou, montou esse quartinho ali atrás, inclusive vários amigos brasileiros iam para lá para Cuba e se hospedavam lá e tudo. E lá tem um negócio que o governo cubano ele conseguiu um negócio muito inteligente, que foi colocar o povo cubano contra o próprio povo cubano, entendeu? Então, as pessoas na rua, se viam alguma coisa que o governo não agradava, denunciavam e com isso eles ganhavam alguma posição melhor no trabalho, algum aumento. Uma moral ali. Entendeu? Uma moral, entendeu? Então, assim, o próprio povo estava fiscalizando o povo. Porque estava todo mundo ruim. Então, Pode falar palavrão. Então, tava todo mundo na merda. Eu percebi que você ficou procurando a palavra. Tava todo mundo na merda. Então, a galera queria qualquer coisinha que melhorasse, entendeu? Já saía denunciando, entendeu? Então, como minha mãe era muito querida, ele chegou assim, falou, ó, não vou te denunciar, mas pode acabar com esse negócio aqui agora, porque senão vou ter que tomar as providências. Então, enfim, ela teve que ficar mais discreta, não cancelou, porque era uma forma de renda extra, né? Sobrevivência. Né? Sobrevivência.
Mas, assim, era tudo mais complicado. Então, era sempre assim. Inclusive, para a gente conseguir sair do país, para conseguir juntar o dinheiro da passagem e tudo, tinha um amigo da minha mãe, que era dentista, que morava perto de uma fábrica de rums muito famosa em Cuba, Havana Club. Não sei se vocês já ouviram falar desse rum. É uma das principais bebidas que tem lá. E ele morava perto da fábrica, então ele conseguia com algum contato, tudo assim, Cuba é sempre contato, tudo por fora, Tudo conseguir discreto. jeitinho, tudo no jeitinho, para conseguir sobreviver. Então ele conseguiu o rum, conseguiu as garrafas, conseguiu a etiqueta, tudo original, mas ele tudo desmantelava. Aí levava lá para casa e eu e minha mãe, a gente enchia as garrafas de rum, colocava as etiquetas, colocava a tampinha e ia vender por fora. Então, tipo, vendíamos rum para conseguir juntar o dinheiro da passagem e sair do país. Sua Então, mãe devia viver sempre no medo, sabe? Sempre Não, alerta. Não constantemente. teve uma história que Constantemente. vocês quase ficaram por causa de um ventilador? Que tinha que Sim, entregar o ventilador? nessa Amo que o contagem... Gustavo puxa as histórias. Não, ele lembrando me do- lembra que é tanta coisa, mas é isso, tipo, no momento da contagem lá, de quantas coisas que tinha que ter na casa para você ser liberado, tipo, tá faltando ventilador, entendeu? É obrigatório ter um ventilador para você entregar para o órgão de vivendas, né, que chama, porque senão eles já iam colocar o negócio, ia embargar e já ia cancelar a saída, entendeu? Então tudo... Por um ventilador. por um ventilador. O Entendeu? detalhe é que ela não foi informada que faltava o ventilador. Os amigos de trabalho dela sabiam que faltava o ventilador, não tem um negócio desse? Foi. E ninguém falou. Só de sacanagem. Porque ela ia sair. Porque ela ia eles não. sair. E é isso. E também existe muita inveja, né? Muitas pessoas, tipo, vai embora do país, vou ter que ficar aqui. Então é isso, gente. Ninguém se ajuda nesse momento, né? É um negócio muito tóxico, assim. Mas Complicado. como que resolveu o ventilador? Tinha o ventilador? Sim, aí conseguiu, né? E colocamos lá, eles conferiram e falaram, deram um check no ventilador depois. Mas Eles até lá droga. foi. E é isso, era o tempo todo, a cada etapa, porque são várias etapas que você tem que passar até você realmente ser liberado e conseguir sair do país. E vocês estavam correndo contra o tempo também, né? Porque com 14 anos você se alistava, né? Ainda tinha isso, porque. Meu Deus! Não, com 15 anos. 15 anos, né? 15 anos. Tá parecendo série, cada episódio é uma... A gente saiu em abril. De um documentário da vida, porque é muita história linda. É o que eu falo, gente. A minha história eu contei em 1 minuto. A dele é. Mas é isso, a gente inteiro. saiu de lá em abril. Em agosto, eu fazia 15 anos. Então, se eu fizesse 15 anos, porque o alistamento em Cuba é obrigatório e é com 15 anos, então é mais cedo do que aqui no Brasil. Então, isso poderia me prejudicar. E eu só ia conseguir sair do país depois que eu servisse ao exército, tudo direitinho lá. Então, eu consegui sair poucos meses antes de me alistar. Graças a Deus. Porque senão, imagina, ficar preso lá, aquilo tudo.